E aí, beleza? Estamos de volta mais uma vez, professor Rafael Bezerra, para a gente poder dar continuidade aos nossos temas aí ligados à biologia, beleza? Bom, como sempre a gente dá algumas dicas, né, que são importantes para dar continuidade aos nossos encontros por aqui, beleza? Hoje a gente vai trabalhar um tema, velho, que ele é muito importante, que é a parte de síntese de proteínas. E normalmente é um tema que a galera tem uma certa dificuldade e tal, então fica de olho, porque a gente vai direcionar muito na interpretação de um modo geral. E hoje é uma aula bem especial, porque hoje a gente vai fazer a utilização de simuladores. Inclusive é uma situação que eu costumo bastante utilizar e deixo enquanto dica, tá? Então fica de olho que já já a gente vai trabalhar esse tema. Antes disso, lembra sempre que é muito importante para a gente você seguir lá no Instagram, beleza? Você tá sempre de olho aqui nos nossos encontros. Agora a gente já tem algo mais próximo, porque agora a gente já tem data específica para a realização da nossa prova lá em janeiro. Então, velho, vamos lá, vamos na fé, vamos na força, não vamos perder o foco e fica de olho aí nos nossos simuladores para a gente poder ficar para conhecer tudo a respeito de síntese de proteínas, gente. Fica de olho aí, valeu. Então vamos lá, galera. Como prometido, tá aqui, ó, um esqueminha que vai nos simular algumas etapas do processo de síntese de proteínas. Então lembra, a síntese ela inicia-se pelo processo de duplicação e a gente sempre dá a dica que uma fita de DNA serve como molde para a produção de uma nova fita de DNA, né? Então o termo duplicação ou replicação vem porque de fato a quantidade de DNA, ela, claro, termina sendo duplicada, beleza? E a outra etapa é a etapa de transcrição. Então fica de olho no mecanismo de transcrição, porque eu vou observar, eu vou mostrar aqui para vocês quem é que participa diretamente do processo de transcrição. Primeiro é essa substância aqui, ó, é a RNA polimerase. E segundo é essa outra substância aqui, ó, que é o que a gente chama de um fator positivo de transcrição. Ele é um elemento que é fundamental para que a transcrição aconteça. E essa aqui, que é a RNA polimerase, como sendo a enzima, claro, ela vai dinamizar o processo, ela vai acelerar o processo devido exatamente à função catabólica, né, que as enzimas apresentam, né? Então, a história de promover aí, acelerar as reações químicas fica por parte da enzima RNA polimerase. Rafael, o que é de fato a transcrição? Lembre-se que durante a transcrição, uma das fitas da molécula de DNA ela é utilizada como molde para a produção de um RNA mensageiro. Então, vou primeiro dizer o que é que vai acontecer aqui, gente. Eu tenho que colocar primeiro fator positivo de transcrição nessa região, que é uma região reguladora, né? Aqui a gente diz que é onde se inicia todo o mecanismo, junto especificamente aqui a uma codificação que tem que se fazer presente na molécula de DNA. E lembrem-se, existem enzimas, como é o caso, por exemplo, da helicase, que é uma enzima que vai quebrar as ligações de hidrogênio que existem entre as moléculas de DNA ou entre as fitas de DNA. Então a helicase quebra as ligações de hidrogênio e esse RNA mensageiro ele vai se deslizar usando como molde uma das fitas, ok? Usando como molde uma das fitas para a produção do próprio RNA mensageiro. Então olha só, gente, como que vai acontecer, ó? Coloquei aqui a RNA polimerase e olha como que vai acontecer a descrição que eu falei há pouco, ó. A helicase vai separando as fitas e a RNA polimerase vai produzindo o RNA mensageiro. Lembrando que ela está produzindo o RNA mensageiro baseado nessa sequência de gene, beleza? O RNA mensageiro está sendo produzido se baseando nessa sequência. Rafael, se for para se produzir uma nova fita de RNA mensageiro, o que é que tem que se fazer? Diferente dessa que a gente acabou de produzir. A gente tem que ir para um outro trecho de DNA, beleza? Então vamos lá, vamos logo para produzir outro RNA mensageiro. Aqui a gente percebe, gente, que ao invés de ter somente um fator positivo de transcrição, esse trecho aqui ele é mais exigente, ele exige dois fatores positivos de transcrição. Mas o esqueminha é o mesmo, ó. Coloquei a RNA polimerase, a helicase separa as duas fitas de DNA, beleza? E a RNA polimerase usa como molde uma das fitas do RNA para produzir um novo trecho. Perceba, inclusive, para produzir um novo RNA mensageiro. Perceba, inclusive, que esse novo trecho é um trecho maior do que o primeiro que a gente havia visto anteriormente. E se eu quiser produzir um terceiro trecho, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Usar mais uma vez os fatores positivos
e finalmente usar RNA polimerase. O esqueminha é o mesmo, esse trecho inclusive ele é maior, e aí a gente vai vendo essa história do deslizamento do RNA mensageiro. Beleza? Olha que esse RNA mensageiro é bem maior, inclusive, do que os dois primeiros que a gente chegou a produzir. Tudo bem? Gente, aqui tem alguns contextos que são bastante importantes de a gente entender. Percebam que se eu colocar RNA polimerase aqui, mais uma vez, eu vou produzir mais uma vez um trecho se baseando nesse terceiro gene, beleza? Agora, observe um detalhe. Se eu removo os fatores positivos de transcrição e eu coloco esse camarada aqui, gente, que é um fator que a gente chama de fator negativo de transcrição, então ele impede que a transcrição aconteça. Logo, vocês vão perceber que eu não consigo mais arrastar, mas principalmente fixar os fatores positivos no mesmo local, ó. Porque como a gente tem uma região reguladora e ela já está ocupada por um fator que é inibidor, os fatores positivos, nesse caso, eles não se associam. Ah, Rafa, mas se colocar RNA polimerase, se eu colocar RNA polimerase na região reguladora, vai acontecer algo semelhante, ó. Ela até tem uma certa afinidade, ó, mas percebam que ela não se fixa, beleza? E essa não fixação, claro, termina dificultando aí o processo de transcrição. Galerinha, além disso, ainda existe esse fator aqui, ó, que é o que a gente chama de destruidor de RNA mensageiro. Então, olha o que é que acontece. Na hora que eu coloco esse destruidor de RNA mensageiro, como o próprio nome já sugere, ele destrói mesmo a fita de RNA que acabou de ser produzida, beleza? Então, ele destrói mesmo a fita de RNA que acabou de ser produzida. Rafael, como isso funciona na prática em quais circunstâncias? Todos os dois fatores, gente, tanto o fator negativo de transcrição quanto também o destruidor de RNA, ele pode ser utilizado ou pode ter como princípio, né, exatamente a utilização por nossa parte dos antibióticos. Então, uma parte dos antibióticos podem agir de uma ou de outra forma. E aí, dessa forma, a gente vai perceber que a síntese de proteínas das bactérias ficam comprometidas, né? Então, se as bactérias deixam de produzir as suas proteínas, é claro que termina tendo-se aí grande dificuldade no mantimento da sobrevivência por parte dessas bactérias. Eu vou produzir aqui rapidinho um outro RNA mensageiro, só para que a gente possa complementar a nossa explicação em relação aos fatores de transcrição. E a última etapa. A última etapa, lembra que eu já falei, duplicação, transcrição e agora a tradução. E lembre-se que na tradução vai ser usado, gente, essa estrutura, que é uma organela, que é um ribossomo. Por isso que a gente diz, qual é a função do ribossomo? A função do ribossomo é síntese de proteínas. E aqui o que é que vai acontecer? Nos ribossomos existem dois sítios, né? A gente chama de sítios A e P. E nesses sítios vão se encaixar RNA transportadores. E essas moléculas de RNA, gente, elas apresentam o complemento da codificação que está presente, no caso, no RNA mensageiro. Então, vamos lá, relembrando. O RNA mensageiro, ele apresenta, a partir de agora, uma estrutura que é formada por 3 nucleotídeos, que a gente chama de códon. Então, o RNA mensageiro vem com um códon. E o RNA transportador, que é um RNA bem pequenininho, ele vem com um complemento desses nucleotídeos, aquela velha história, adenina, uracila, citosina, guanina, ok? Então ele vem com o que a gente chama de anticódon. Então o códon está presente no RNA mensageiro e o anticódon está presente no RNA transportador. E esse RNA transportador, gente, ele se liga ao sítio do ribossomo, faz a associação direta da relação códon e anticódon, estimula, né, ou potencializa a produção do aminoácido e depois se desliga, beleza? Dessa forma a gente vai ver que o ribossomo ele vai passando e literalmente traduzindo as informações que estão presentes no códon, beleza? Olha só como que acontece, ó. E aí a gente vai ter a produção da proteína. Olha só, a primeira proteína aqui sendo produzida. Lembrando que para essa proteína ser produzida, tem que se ter a produção de um monte de aminoácidos. E lembrem-se que cada códon corresponde a um determinado tipo de aminoácido, exceto os 3 códons, que eles são códons finalizadores, né? Que vão indicar que o aminoácido tem que se desprender e que tem que concluir o processo, beleza? Rafael, produziu aqui, mas produziu só um tipo de proteína. O que é que tem que se fazer para produzir os outros tipos de proteínas? Tem que usar outra sequência de gene.
Então olha aqui que a gente já conseguiu agora produzir um segundo tipo de proteína. Ó. E se eu quero produzir um primeiro tipo de proteína, aquele que é bem pequenininho, tá aqui, ó, produzir um primeiro tipo de proteína. Beleza, galerinha? Então aí, algumas dicas em visão geral a respeito da síntese de proteínas. Espero que tenham gostado e até o próximo encontro, galera. Valeu, tchau, tchau!